Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Oiê, olha gente, aqui na véspera de um novo ano, hoje eu vou contar uma história bem legal para vocês, que talvez deixe aí um gostinho de reflexão do que eu vou fazer pro ano que vem. Bora lá? Eu vou contar a história hoje da Bruna Dias. Ela me contou o seguinte: quando ela era criança, ela era bem tranquilinha, ela sempre se sentiu muito amada pelos pais, isso é muito importante, porque hoje em dia, ó, eu tenho 38 anos, ela tem mais ou menos a minha idade, isso é muito importante. Você ter pensar na sua infância e falar, não, eu era amada pelos meus pais. Porque vamos perguntar às psicoterapeutas o que mais acontece hoje nas terapias. Voltando. Ela disse que ela era, assim, uma criança super feliz, ela gostou muito da infância dela. Aí eu perguntei assim, e Bru, qual que era a sua maior referência, né? Ela falou assim pra mim, Cá, a maior referência da minha vida foi sempre a minha avó. Uma mulher que sempre se cuidou muito, 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 com uma autoestima inabalável. Gente, imagina que não deve ser essa mulher. Sempre maquiada, linda, arrumada. Sabe aquela mulher que vai no portão receber alguém tá de batom? Essa é a avó da Bruna. E aí ela fala que a referência da mãe para ela é de resiliência, de força, de apoio, de muito amor. É assim, SOS mãe. Então, sempre foram essas referências femininas dela, né? Ela disse que ela é um conjunto das mulheres da família dela. Eu achei muito bonito isso. Ela disse que, assim, da família dela sempre foram pessoas muito trabalhadoras, muito estudiosas, que conquistaram as coisas assim com muito trabalho e muita honestidade, né? Muito importante. E aos 15 anos, ela começou a namorar. Só que a Bruna, ela tinha uma queda assim pelos homens mais velhos. Não queria saber dos menininhos, não. Então, aos 15, ela começou a namorar um cara, se eu não me engano, ele era uns 7, 8 anos mais velho que ela, mais ou menos isso. E assim, ela namorou um cara mais velho, depois ela namorou um outro cara mais velho, sempre no mesmo padrão, que ela não percebia muito qual era. Mas ela dizia assim que ela era a mulher linda, perfeita, a menina, né? Linda, perfeita pro cara. E ela se sentia super bem, assim. Ela tinha orgulho de ser a namorada do fulano de tal. Entendeu? Hoje em dia, a gente dá um nome para isso, que se chama Mulher Troféu. Já ouviu falar? Mas eu admiro essas mulheres, porque estão sempre pleníssimas, pleníssimas. Com caras bem assim poderosos do lado e elas sempre super impecáveis. Então, bato palma para elas, elas são felizes assim. Tem várias que são muito felizes assim. No caso da Bruna, não foi bem assim, não, porque ela, né, tinha uma outra cabeça, né? Às vezes é bem legal ser uma mulher troféu. Não tem que pensar em nada. Olha, mas não era o caso da Bruna. Ela continuou namorando esses caras mais velhos e tal, foi estudar, ela foi fazer direito na PUC e foi indo, foi indo. Aí ela namorava um cara que ela gostava assim muito, 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 que era o cara que ela achou que ia ser o cara da vida dela. Sim, casei. Pois bem, aos 24 anos, veio o baque.
Ela namorava esse cara e o pior aconteceu. Ele terminou com ela e, assim, arrasou com a autoestima dela. Pode perceber que a autoestima da Bruna ainda estava nos outros, né? Ela se dedicava para o outro. Então, realmente, o cara tirou o chão dela. Né? Caiu o mundo da princesa da Disney, né? Acabou pra Bruna, o mundo caiu mesmo. Ela se sentiu péssima, horrível, a pior pessoa do mundo, não merecedora. Ai, meu Deus, nunca mais. Pois bem. Mas aí, nesse momento, veio aquela hora que a gente adora, a vida dando 3 tapas na cara da Bruna. E lá foi a Bruna. Ela precisava, né, gente? Refletir o que estava acontecendo com ela. Aí ela pensou assim: ó, me permitam aqui falar o que ela me falou, tá? Que foi tão assim forte que eu vou precisar repetir. Ela disse: eu sou uma mulher tão foda, linda, totalmente capaz de fazer as minhas coisas. Leonina Raiz, né, gente? Poderosa. Vaidosíssima, muito forte, que de repente ela ouviu a voz do pai. E o pai sempre falou uma coisa para ela muito interessante, que foi o seguinte: se o cara não te valoriza, chuta a bunda dele. Gostei desse pai. Esse pai é da hora. Então, assim, ela começou a pensar: gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Tenho 24 anos, espera. E lá foi ela. Estudou mais. Se tornou mestra na área tributária. Gente, hoje ela tem 36 anos, é sócia de um dos maiores escritórios do Brasil, tá, queridos? Não é para qualquer um. Só que imaginem só o que ela passou para chegar nessa posição profissional. Sendo mulher, olha o combo. Mulher, linda, competente. Imagina só. Então vem o preconceito do mundo masculino e vem um outro preconceito que eu acho que é muito pior, que é do mundo feminino, né? Ai, porque a Bruna, imagina, tá lá porque tem esse cabelão que bate na bunda. Ai, tá lá porque tem decotão, cinturinha fina. Ai, tá lá por papapá. Para, né, gente? Me poupe. E o que essa mulher estudou? E o que ela já tinha passado? As humilhações que ela passou com esses homens, que ela achava que era feliz e não era. Então, assim, gente, é muito triste, né? Ver isso entre as mulheres ainda hoje. Vamos acreditar que um dia isso melhore, mas vergonha. Infelizmente, sim, ela passou muito por isso e ainda passa, né? Mas vamos lá, voltando aqui. A Bruna foi atrás de autoconhecimento, cuidar da saúde, do corpo, da evolução dela, foi descobrir dentro de si, né, a mulher incrível que ela era e a sua alta capacidade de morar sozinha, de viver sozinha, né, 100% sozinha. Aí ela comprou o AP dela, fez tudo do jeitinho dela, deixou tudo lindo, estava feliz e contente, se descobrindo, de repente, pá! Um baque mundial chamado pandemia. O que foi essa pandemia, gente? Pelo amor de Deus. A gente não pode esquecer dela porque mexeu com as estruturas, né? O que aconteceu com a Bruna nessa época? Ela se viu muito sozinha. Olha que louco. Ela era o que ela queria, né? Porém, na pandemia, você tinha que ficar sozinho mesmo. Ou você morava com alguém e ficava ali, ou esquece. Você tinha que ficar onde você estava. Imagina que ela ia visitar os pais dela
ou a irmã dela. Ah, a irmã dela é da área da saúde, inclusive, também não podia se conectar com as pessoas, porque estava em contato direto. Então a cabeça dela embaralhou, deu um nó. E lá ficou a Bruna, sozinha, com as angústias e ansiedades dela, sem saber o que ia acontecer, assim como o mundo todo, né? Foi muito pesado. Mas aí, gente, veio uma suspeita médica que mexeu muito com ela. Quando tava assim, passando mais aquela parte mais difícil da pandemia, né? Quando começou a liberação, assim, pode ir ao médico, né? Pode fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, totalmente de máscara, se protegendo. Ela precisou ir ao médico. E a médica deu a seguinte notícia para ela, depois disso tudo. Bruna, sua taxa é muito baixa de óvulos. Então, se você tem algum sonho de ser mãe, essa é a hora de você congelar. Gente, pelo amor de Deus, depois de um monte de coisa, como é que a sua cabeça funciona para tomar uma decisão dessas? Porque assim, você nem estava pensando nisso, se ia ter filho, se não ia, você estava se curtindo, se aprendendo a se cuidar, não estava com relacionamento. Enfim, estou sozinha, quero ficar sozinha. E você está dizendo que eu tenho que congelar para eu ter um filho? Para eu decidir se eu quero ter um filho? Meu Deus do céu. A cabeça dela realmente deu um nó. E assim foi. Se deparou com uma necessidade dessa. Ela levou assim, tá, gente? Tem mulheres que tomam esse baque, assim, né? Essa notícia e falam: não, beleza, não quero. É isso mesmo. Mas no caso dela, mexeu muito com ela. Muito mesmo. Até acho que pela base familiar dela e tudo mais, né? Ela já teve o sonho de princesa da Disney, estão lembrados? Então, veio tudo de novo na cabeça dela. Aí ela conversou com a médica e resolveu fazer o congelamento. Cara, pelo amor de Deus, vocês já viram como é um procedimento? Como mexe com a mulher? Como é difícil fazer isso? Então, tenham muito respeito quando alguém fala: estou congelando os meus óvulos ou vou congelar os meus óvulos, porque para a mulher é uma decisão assim surreal de difícil. Deu tudo certo, lá foi ela, se cuidou, né? Inchou, desinchou, chorou, voltou, foi se cuidando, voltando para o eixo. E aí ela aprendeu novamente a se admirar. Como ela mesma diz, eu me basto. Essa é a frase muito típica da Bruna, né? Ela assim, ela não espera nada de ninguém, nada, 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 nada. Isso é um fato. E eu acho muito incrível isso, porque ela sai sozinha, ela viaja sozinha, ela compra aquelas festas fechadas sozinha. Se você olhar as coisas que ela faz, fala, meu, como que ela consegue? Pois bem, é muita evolução, é muito autoconhecimento, é muito gostar de si. Sendo assim, eu fiz a seguinte pergunta para ela, que vocês já sabem qual é. Perguntei: o que é autoestima para você, Bruna? Ela me disse assim: autoestima para mim é o amor que eu tenho por mim. É se conhecer e saber os próprios limites, defeitos, não só físicos, mas o próprio ser. É se orgulhar da forma que eu busco realizar os meus sonhos. Só que isso não é óbvio. Aí ela me disse assim: não sou uma pessoa que busco o que falta em mim,
Eu me preencho e agrego com o relacionamento. Eu admiro o outro. Não quero o que é o outro ou do outro. Entenderam? É muito legal isso. Ela disse também que a felicidade sozinha só vem quando consegue, de fato, viver a plenitude do ser, se transbordando de si, né? Então, ela já duvidou tanto dela na vida que ela não merecia, ela até cita como se ela já tivesse tido a síndrome da impostora. Então, assim, é tão forte isso, né? Ela conseguiu dar uma volta tão grande, que é muito admirável, né? Ela tá sempre aprendendo na vida, olhando para trás. Ela tem muito orgulho de onde ela vem, orgulho dos pais, sabe? Da luta do pai de ter formado ela, né, numa faculdade tão boa. Que ela, assim, novamente ela mandou a frase assim para mim: eu sou foda e sou de alto valor. A Bruna é muito maravilhosa, gente. Vocês precisam conhecer ela. Que doutora maravilhosa essa mulher. E a gente tá chegando ao fim desse episódio. Ai, gente, é o último de 2024. Vou deixar bem registradinho aqui. E eu vou deixar a seguinte pergunta para vocês, que até mesmo tem muito a ver com a Bruna. Ela citou isso em algum momento nos áudios que ela me mandou e eu vou utilizar essa frase dela para jogar essa pergunta para vocês. Em 2025, o que você está disposto a fazer por você? Não é uma pergunta babado? Eu tive que refletir um pouco. O que eu estou disposto a fazer por mim? Eu, Karina. Estou disposta a me dedicar cada vez mais aqui no podcast para vocês, trazer histórias fortes, lindas, me dedicar no estúdio, me dedicar à minha família, ao meu time, e cada vez mais me conectar com a força que eu acredito, que é, né, a força de Deus. Eu acho que tudo isso faz com que eu seja uma pessoa melhor. Então, eu quero muito saber o que você está disposto a fazer por você. Se você curtiu esse episódio, gente, por favor, mandem aí para quem vocês quiserem, principalmente para quem precisa de um empurrão aí, de uma força, e para quem precisa ouvir essa pergunta. Mande para quem você quiser. Manda um coraçãozinho aqui para mim ou uma tacinha brindando a 2025. Um feliz, 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 feliz ano novo, de muito amor, de muita atitude e de muita disposição a fazer o que você precisa por você mesma ou mesmo, tá bom? Então, a gente se vê no ano que vem. Beijo, beijo, até o próximo episódio.